Olá a todos! Ainda não é possível estarmos juntos fisicamente como gostaríamos, por isso nós queremos continuar a trazer novas dinâmicas para que mesmo em nossa casa nós possamos continuar a ser igreja, possamos continuar a aprender mais acerca de Jesus. Então, como igreja, o nosso objetivo continua a ser amar, cuidar, alcançar, discipular. Não queremos ficar parados, mas queremos continuar a fazer a diferença na tua vida e também na vida da nossa comunidade e naqueles que estão à nossa volta. Por isso hoje queremos apresentar-te as novas dinâmicas para esta igreja online que estamos a levar a cabo e pedimos que tu possas envolver-te, que tu possas aproveitar todas estas coisas para continuares a investir na tua vida espiritual e no teu relacionamento com Deus. Fica atento, envolve-te e desafia a tua família também a participar. Estava perdido, eu era o escravo do inimigo. Então conheci o verdadeiro amigo que me abrandou e disse: acorrentado, estava perdido, eu era o escravo do inimigo. A paz de Deus a todos os que nos estão a ver mais uma vez. É com muito gosto que estou aqui novamente para olharmos um bocadinho para a palavra de Deus e para estudarmos um bocadinho da Bíblia. Desta vez gostava que fôssemos até ao Novo Testamento, nomeadamente a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Gostava que olhássemos para o versículo 6 e para o versículo 7. Antes de lermos propriamente o texto, esta carta dos Colossenses tem uma particularidade muito interessante que só partilha com a carta aos Romanos, que tanto a carta à Igreja de Colossos como a carta à Igreja de Roma foram as únicas duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu a igrejas que ele não conhecia, ou melhor dito, igrejas que ele não fundou. Tanto numa carta como noutra percebemos que havia pessoas lá que Paulo conhecia, até através da carta a Filemão também percebemos isso em relação a Colossos. Paulo conhecia algumas pessoas, mas não foi ele que deu início ao trabalho na cidade de Colossos. Em princípio, quem fez isso foi um cooperador de Paulo chamado Epáfras, que é referido nesta carta, que também, à teoria, em princípio, fundou o trabalho nas outras igrejas ali à volta, nas outras cidades ali à volta, no vale do Rio Lico, nomeadamente Hierápolis e Laodiceia. Laodiceia conhecemos melhor por causa do livro de Apocalipse, mas isso é outra mensagem. E então, em princípio, este homem Epáfras fundou igrejas neste vale e nestas três cidades que formavam ali uma tríade que funcionava muito numa área, um bocadinho como temos hoje as áreas metropolitanas. Bom, mas o problema da igreja a Colossos é que a igreja em Colossos estava a passar por uma questão complicada. Havia várias heresias a entrarem na igreja, até porque isto é uma coisa que ganha dimensões, porque era uma cidade que não era muito grande. A igreja também, em princípio, tendo em conta a percentagem demográfica, não deveria ser muito grande. E, no entanto, vemos aqui nestas páginas desta carta várias heresias infiltrarem-se. E só por a dimensão que a igreja, em princípio, teria, que seria reduzida, essas heresias ganham uma força grande, porque não era preciso muita gente para ser uma grande percentagem da igreja. E Paulo vai várias vezes ao longo desta carta falar contra esta heresia, contra aqueles que eram mais judaizantes, contra os legalistas, contra aqueles que estavam a querer entrar com filosofia grega dentro do cristianismo e querer fazer uma salganhada, em bom português, uma salganhada entre as duas coisas. E no meio destas advertências que vemos contra estas falsas doutrinas, encontramos aqui estes dois versículos que são muito interessantes. Então vamos ler. Colossenses, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ações de graças. Ok, são dois versículos extremamente interessantes. Primeiro, Paulo está a falar para aqueles que já tinham recebido Jesus Cristo como Senhor, não é? Isso vemos logo no início do versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo? Ou seja,
Paulo está a partir do pressuposto que as pessoas que estão a ler ou a ouvir, porque estas cartas eram escritas e depois eram lidas em assembleias públicas, naquilo que hoje designamos o culto, estas cartas iam ser ouvidas e Paulo está a partir do pressuposto, ok, se vocês estão a ouvir isto, é porque vocês são cristãos, é porque vocês são crentes e já aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ok, Paulo já está a partir desta premissa. E ele acrescentou alguma coisa. Então, se vocês receberam Jesus como Senhor e Salvador, e têm a vossa fé depositada nele, como ele vai falar no versículo 7, portanto, se vocês já têm este pré-requisito, agora vocês têm uma consequência natural nisto, que é ao final do versículo 7, do versículo 6, desculpem, assim também andai nele. Ou seja, se nós temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, então nós devemos andar nele. E este andar nele, como percebemos, é uma metáfora, é uma expressão que quer dizer andar ou viver, melhor dito, viver segundo os pressupostos que é suposto ter uma pessoa que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, viver de forma correta, viver de uma forma santa, se quisermos, de uma forma justa, uma forma conveniente, uma forma segundo o padrão de Deus. Paulo está a dizer, ok, se vocês têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é suposto que andem de forma correta. É suposto que vivam de uma forma correta. É suposto que vivam de uma forma diferente dos vossos vizinhos, das pessoas da vossa cultura, que não têm Deus, que no caso ainda eram pagãos, ainda estavam voltados no helenismo ou nas filosofias da moda da altura, que já havia muitas filosofias da moda. Paulo está a adverti-los contra isto. Se temos Jesus, então é suposto que vivemos de uma forma diferente, de uma forma que se nota, de uma forma prática. Porque infelizmente nós estamos a viver tempos, ainda não se vê tanto em Portugal, mas no norte da Europa e principalmente nos Estados Unidos, em que a religião ou a nossa crença está cada vez a entrar mais num foro privado, escondido quase, e que não afeta a nossa vida pública. Ou seja, alguém pode ser cristão, convictamente, mas isso não pode afetar a maneira como vive, não pode afetar a maneira como se comporta no trabalho, não pode afetar a maneira como vota, por exemplo. Há cada vez mais esta linha no nosso hemisfério ocidental. Cada vez mais a religião ou a crença está a ser empurrada para um canto privado e que não deve afetar a nossa vida. Cada vez mais há uma ideia em nós que a fé é desligada da vida prática. Eu tenho a minha fé, mas eu vivo desta maneira. Paulo está a dizer aos Colossenses precisamente o contrário. A nossa fé e a nossa maneira de viver são duas coisas que não são possíveis de desligar. A minha fé pode e deve afetar a maneira como eu me porto no trabalho. A minha fé pode e deve afetar a maneira como eu estou a reagir a esta crise que estamos a viver. Se calhar estar aqui a falar de trabalho para alguns neste momento não faz muito sentido. Mas até nisto, nós vemos no meio desta crise, no meio desta pandemia, a nossa maneira de reagir a ela, a nossa maneira de estarmos no meio dela, tem que ser afetada pelo nosso cristianismo, tem que ser afetada pela fé que nós temos. Nós não podemos desligar uma coisa da outra. Mas as duas coisas têm que estar intrinsecamente ligadas. Não podemos viver de uma maneira e falar de outra. Não podemos dizer que temos uma fé e depois viver como se não a tivéssemos. Isso não faz sentido, é, sei lá, loucura. Não estou a chamar ninguém louco. Espero eu. Ok. E depois é interessante, no versículo 7, Paulo começa a dizer: arraigados e edificados nele, confirmados na fé. E é muito interessante porque no grego, arraigados, edificados e confirmados estão conjugados são verbos, estão em pretéritos diferentes, mas de qualquer maneira, cada um destes verbos está conjugado numa voz passiva. Ok. O que é que isto quer dizer? O que isto quer dizer é que nós não fomos nós próprios que nos arraigamos, não fomos nós próprios que nos edificamos nele e não somos nós próprios que somos confirmados na fé. Ok, não sei se me estou a fazer entender. O que Paulo está a dizer ao conjugar os verbos desta maneira é que o facto de nós estarmos arraigados, edificados e confirmados não é de nosso mérito, mas é mérito de Deus. É verdade, nós fazemos a nossa parte, nós queremos continuar arraigados, nós queremos continuar edificados, nós queremos continuar confirmados, mas quem tomou a iniciativa e quem fez isso acontecer foi Deus. Nós fizemos a nossa parte, há uma sinergia, nós aceitámos, nós dissemos que sim, nós quisemos isto, mas é pela graça de Deus que nós temos esta possibilidade de permanecer assim na fé, assim como foste ensinados. Ou seja, nós temos que permanecer naquilo que fomos ensinados. Não é mérito nosso, porque nós sozinhos não conseguimos. Por isso, simplesmente, não há cá super-heróis,
mas é pela graça de Deus que nós conseguimos fazer isto, é pela graça de Deus que nós conseguimos permanecer naquilo que fomos ensinados. E em tempos em que estamos mais afastados da igreja, afastados no sentido de não estamos reunidos fisicamente, apesar de todas estas ferramentas que graças a Deus temos tido online, nós não podemos esquecer daquilo que fomos ensinados, nós não podemos esquecer dos princípios que sabemos. Isto naturalmente vai bater naquilo que falámos do andar em Cristo ou andarmos nele. Nós temos que permanecer naquilo que fomos ensinados. Nós não podemos merecer. Porque da mesma maneira, vamos lá ser francos, da mesma maneira como neste tempo temos excelentes ferramentas, grandes pregações, grandes mensagens na internet, mais do que tínhamos há 3 meses atrás, da mesma maneira temos também muita porcaria a circular e muita falsa mensagem, muita falsa doutrina e pessoas que inventam acerca dos tempos em que estamos a viver. Temos o bom e temos o mau a aumentar. E nós temos que fazer uma filtragem. E nós temos que escolher andar naquilo que fomos ensinados. E espero que todos nós tenhamos sido ensinados nisto, na Bíblia, que é o mais importante e é aquilo que conta. O nosso grande ensino, a nossa grande base de fé não é a tradição, porque a gente não vai ler, mas, por exemplo, o versículo 8 vai falar para que temos cuidado com as tradições dos homens. Não, nós não queremos estar alicerçados em tradições dos homens, nós queremos estar alicerçados na Bíblia e na Palavra de Deus, na Palavra em que nós fomos ensinados, espero eu, e se não fomos ensinados até hoje, espero que este seja o início de seres ensinado na Bíblia, porque realmente isso é que é a base da nossa fé, isso é que nos faz crescer, isso é que nos faz ser verdadeiros filhos de Deus, isso é que nos faz andar em Cristo, viver segundo Cristo. É a Palavra de Deus, é a sua influência na nossa vida, uma influência não de regras, não de obrigações, mas uma influência de amor, de comprometimento e de renovação e de um objetivo muito prático, sempre conformes a imagem de Jesus, sempre parecidos com Jesus. E é interessante porque o versículo 7 termina crescendo em ação de graças. Ou seja, palavras que nós usamos mais hoje, louvando cada vez mais a Deus. É interessante, não é? Este ciclo que Paulo constrói nestes 2 versículos. Recebemos Jesus, andamos nele, queremos permanecer nele, naquilo que fomos ensinados, e por fim queremos que isto se transforme ou que isto seja um combustível para o louvor na nossa vida. Já vemos que temos aqui uma escala progressiva lindíssima que Paulo monta. Nós queremos viver isto, nós temos de ter isto na nossa vida. O louvor é uma parte essencial. Aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor, aqueles que estão arraigados na fé, no ensino, não podem deixar de louvar a Deus. O louvor a Deus é uma parte indispensável. O louvor a Deus não tem só a ver com cantar, graças a Deus, para mim, porque cantar não é comigo, eu não sei cantar bem. E aqui que ninguém nos ouve, também não gosto pessoalmente muito de cantar, mas louvar a Deus não tem a ver com isso. Louvar a Deus tem a ver com expressarmos aquilo que dizemos, seja na forma de canto ou na forma falada, e tem a ver com expressarmos isso também com as nossas atitudes, com o nosso dia-a-dia. O andar nele, o versículo 6, também é louvar a Deus. Nós quando andamos em Cristo, nós quando obedecemos a Cristo, nós quando somos mais parecidos com Cristo, estamos a louvar a Deus. Porque a vida de Cristo, toda ela foi um lindo louvor a Deus. Desde Belém até ao Monte Calvário, até a ressurreição, toda a vida de Jesus foi um louvor a Deus. E nós, quando seguimos as pisadas de Jesus, estamos a fazer o quê? Estamos a louvar a Deus. Louvar a Deus não é uma obrigação, é uma consequência natural de andarmos em Cristo, de estarmos arraigados e edificados na Palavra. Portanto, neste tempo em que estamos mais afastados e mais isolados, não se esqueçam disto, continuamos a querer andar em Cristo, no Senhor que recebemos, continuamos a querer estar arraigados e confirmados nele, na fé, no ensino que recebemos, na Palavra de Deus, e continuamos a querer louvar a Deus com a força que temos, com a vida que temos, com uma vida diferente, com uma vida caracterizada por uma sede de ser igual a Jesus Cristo. É isto que queremos, é isso que eu quero na minha vida cada vez mais, e é isso que eu quero que Deus faça na tua vida, que Ele possa ajudar, que Ele possa abençoar. Maior amor que este mundo conheceu foi demonstrado na cruz onde Jesus morreu. Até eu ver a tua face, meu coração confiará somente em ti.
existo para te amar. Eu existo para te adorar. Eu existo para servir o teu nome. Tu és a voz que guiou o universo. És a razão que mudou meu pensamento. Até eu ver a tua face, meu coração confiará somente em ti. Eu existo para te amar. Eu existo para te adorar. Eu existo para servir o teu nome. Eu existo para te amar. Eu existo para te adorar. Eu existo para servir o teu nome. Só tu és meu Criador. Só tu és meu Redentor. Com tudo que eu sou, eu louvarei o teu nome. Só tu és meu Criador. Só tu és meu Redentor. Com tudo que eu sou, eu louvarei o teu te amar. Eu existo para te adorar. Eu existo para servir o teu nome. Eu existo para te amar. Eu existo para te
venceu. Foi demonstrado na cruz onde Jesus morreu. Até eu ver a tua face, meu coração confiará somente em ti.